Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês então sobre as revoluções inglesas que vai levar ao fim o absolutismo monárquico na Inglaterra. É o tema 10 da apostila, começa lá na página 52, tá? Para começar então, a gente precisa saber que existe uma ordem, é um processo de revoluções, não existe a Revolução Inglesa. Existem diversas revoluções que vão fazer o caminho para o fim desse absolutismo monárquico. Então, a primeira é a Revolução Puritana, que vai de 1642 a 1649, mas a gente pode falar que esse período é o período de guerra civil na Inglaterra, onde vai acontecer um conflito civil, que eu já vou explicar para vocês, mas a Revolução mesmo ela começa um pouquinho antes, em 1640. A República Puritana é a segunda fase, a restauração da monarquia, a terceira fase, a Revolução Gloriosa, a última fase, e, por fim, o estabelecimento da monarquia parlamentar, onde o rei passa a reinar, mas não governar. O rei deixa de governar, quem governa agora na Inglaterra é o parlamento. Então, é todo esse processo que a gente vai passar, então, do absolutismo monárquico para a monarquia parlamentar na Inglaterra. É nesse período que a gente vai ter o único período de república que a Inglaterra vivenciou, e a gente pode falar que é um período que vai durar 48 anos, de 1640 até 1688, e que vai por fim, então, nessa forma de governo. Mas, para saber como é que a gente chega nessas revoluções, a gente precisa entender como é que funcionava o absolutismo monárquico na Inglaterra. Então, esse absolutismo inglês, ele tem início na dinastia Tudor com o rei Henrique VII. O rei Henrique VII, então, ele vai pacificar a Inglaterra, ele vai conseguir apoio da nobreza e ele vai conseguir governar. Depois dele, a gente vai ter Henrique VIII. Henrique VIII tem um ato assim de absolutismo que fica muito evidente quando ele cria a Igreja Anglicana, que eu expliquei para vocês então naquela aula sobre reforma protestante. Então, quando ele cria a Igreja Anglicana, ele está mostrando que ele tem poder, inclusive mais poder do que a Igreja. Então, Henrique VIII também vai simbolizar esse absolutismo. Depois, o filho dele, Eduardo VI, vai governar também a Inglaterra, vai governar a partir desse absolutismo, mas vai tentar estabelecer o catolicismo. Depois, uma outra filha dele, a filha do primeiro casamento, com a Catarina de Aragão, a Maria vai governar a Inglaterra também por um curto período de tempo e, no entanto, ela vai tentar obrigar o catolicismo, trazer o catolicismo de volta, porque era o catolicismo que guiou o casamento do pai dela com a mãe dela. Então, o casamento aceito conforme o catolicismo era o casamento de Henrique VIII com Catarina de Aragão. Por isso que Maria, então, vai tentar trazer o catolicismo de volta para a Inglaterra. Mas o absolutismo inglês ele vai se consolidar de verdade com Elizabeth I. Elizabeth I, então, que é Isabel, filha do segundo casamento de Henrique VIII, o casamento com Ana Bolena, ela vai trazer então o anglicanismo e vai tornar ele obrigatório, ela vai tornar o anglicanismo a religião oficial do Estado inglês, a religião oficial da Inglaterra. Então, o absolutismo inglês ele vai efetivamente se consolidar nas mãos de Elizabeth I. Então, Elizabeth I, ou Isabel I, ela é da dinastia Tudor, ela vai impor o anglicanismo como religião do Estado, ela vai desenvolver o mercantilismo, apoiando, estimulando os corsários. Quem eram os corsários? A gente tem que pensar no processo de grandes navegações que aconteceu ali entre o século XV e XVI, e aquela ideia de que Portugal e Espanha eram donos do mundo e podiam dividir lá com o Tratado de Tordesilhas. Isso não incluía a Inglaterra. Então, o que ela vai fazer? Existia muita pirataria, muitos ladrões em alto mar. Ela vai criar um corpo de corsários, que são navegadores, então, que faziam isso, confiscavam mercadorias, então roubavam, assim como os piratas, mas de certa forma eram então os piratas legalizados. A Elizabeth I, ela vai então agir dessa forma para estimular a economia inglesa. E aí, além disso, ela vai ser responsável pela lei de cercamentos. A lei de cercamentos foi uma lei
que pegou as terras comuns da Inglaterra, as terras onde os camponeses viviam e cultivavam para a subsistência, e entregou a nobres que poderiam investir em maquinários. Então ela tem um sistema de mecanização do campo. E dessa forma, com os cercamentos, os camponeses que viviam antes nessas terras são obrigados a ir para a cidade, o que vai provocar então um êxodo rural. Após a morte de Elizabeth, a gente vai ter inaugurada a dinastia Stuart. A dinastia Stuart é então inaugurada com James VI da Escócia, que é um primo de Elizabeth, e que na Inglaterra ele fica sendo conhecido então como Jaime I. O Jaime I, ele vai governar de forma absolutista também, então a gente já passou pela dinastia Tudor e agora a gente está inaugurando a dinastia Stuart. Ele vai governar também de forma absolutista, mas ele vai exercer o protestantismo, então ele vai se aproximar dos protestantes nesse momento, na religiosa, e ele vai ter um processo de aproximação com a Espanha, que era um país católico. Então, apesar de ser protestante, ele estava se aliando a um país católico. Isso desperta um medo no parlamento. Por quê? O parlamento era em sua maioria anglicano. Quando a gente fala de protestantes aqui, a gente está falando dos puritanos. Os puritanos eram em sua maioria os calvinistas, então era aquela parcela da população que era formada principalmente pela burguesia, que tinha muito dinheiro, e o calvinismo acabava apoiando então essa burguesia, e ele vai ter essa aproximação então com os protestantes, ele vai ter uma aproximação com a Espanha, que é um país católico, e os anglicanos eles vão recuar um pouco, eles vão ficar com um pouco de medo. Então, e ele vai tentar aumentar os impostos, e sempre vai ter um parlamento, que era formado principalmente pela nobreza, que controlava essas atitudes do rei. Com a morte de Jaime I, quem vai assumir é o filho dele, Carlos I. E o Carlos I vai intensificar ainda mais esses conflitos com o parlamento. Então, ele vai perceber que, com a morte do pai dele, ele vai tentar manter um processo centralizador e vai articular medidas políticas e fiscais para anular o parlamento. Mas como a crise começa a se agravar, ele precisa convocar o parlamento. Ele convoca o parlamento em 1628 porque ele quer aumentar os impostos e ele quer que o parlamento ajude ele. Porque ele estava percebendo que a população que pagava imposto na Inglaterra estava se revoltando contra o rei porque era sempre o rei que aprovava a cobrança de impostos. O que ele queria, na verdade, com a convocação do parlamento em 1628, era que o parlamento aprovasse essa cobrança de impostos para que a culpa não fosse do rei e sim do parlamento. O problema é que quando ele convoca o parlamento, que é contrário às suas ideias, além do parlamento não assinar a petição para o aumento de impostos, o parlamento vai obrigar o rei a assinar uma petição de direitos. Essa petição de direitos, ela ia limitar o poder do rei. Ela não ia deixar o rei tomar decisões sem passar pelo parlamento. E aí, ele revoltado, vai lá e dissolve o parlamento. Então, a gente tem um parlamento que funciona ali só por alguns meses, entre 1628 e 1629. Esse fato de dissolver o parlamento é que vai mostrar o poder absolutista que Carlos I tinha. E ele vai, inclusive, retomar a cobrança de impostos, inclusive de impostos que tinham deixado de existir durante muito tempo. Ele vai trazer eles de volta, o que vai gerar mais revolta ainda na população. Sem contar que ele vai tentar impor práticas religiosas anglicanas aos puritanos. Então, ele também vai trabalhar com uma imposição religiosa. Isso vai gerar muita revolta. E aí, o rei, além dessa crise que ele vai ter com a população, ele vai ter um problema também com a Escócia. A Escócia vai tentar invadir aquele território, a Irlanda vai tentar declarar a independência e o rei precisa convocar o parlamento. Então a crise vai forçar ele a convocar o parlamento em 1640 e a gente pode falar que é aí que tem início a Revolução Inglesa. Quando a gente fala Revolução Inglesa, por causa das causas religiosas, é comum que se diga então Revolução Puritana, porque foram os puritanos que lideraram essa revolta. A gente vai ter essa Revolução Puritana, então, uma luta da burguesia mais os gentry contra a realeza. Quem é que são os gentry? Era uma classe social que
que tinha posses, era nobre, mas não tinha título de nobreza. Tá? Então não estava ali junto com a realeza, não tinha título de nobreza, mas tinha muita influência social, porque tinha terras. Então vamos pensar que era na classe média alta da Inglaterra, nobres sem título de nobreza. Tá? Então a gente vai ter a burguesia junto com esses nobres contra a realeza, e é isso que vai ser a Revolução Puritana. Então, de um lado, a gente tem o rei, apoiado por católicos e anglicanos, que são os cavaleiros, e do outro lado a gente tem a Câmara dos Comuns, apoiada pelos puritanos, que eram os cabeças redondas. Por que cabeças redondas? Toda vez que se fala do exército puritano, durante a Revolução Inglesa, durante a Revolução Puritana, é comum que se apareça esse nome por causa do corte de cabelo que eles tinham, que deixava a cabeça arredondada, então por isso os cabeças redondas, tá? E aí a gente vai ter se destacando nesse momento a figura do líder do exército chamado Oliver Cromwell. Por que ele vai se destacar? A princípio, o exército puritano ele vai perder algumas batalhas, porque ele era formado por gente por camponeses que compraram a ideia da revolta, se revoltaram contra o rei e começaram a lutar contra o rei. Então não era gente treinada. Oliver Cromwell vai começar a treinar esse exército. Então ele vai criar o exército do parlamento, que vai receber o nome então de New Model Army, e esse exército do parlamento a gente vai ter pessoas que lutam e que ganham posição dentro desse exército por mérito. Normalmente, antes de Oliver Cromwell, como é que se tinha posição dentro do exército? Conforme as posses que se tinha. Aqui não. A partir desse momento, com Oliver Cromwell liderando esse exército, a gente vai ter pessoas conseguindo posições melhores a partir do mérito que eles têm nas batalhas. Então isso dava a chance dos artesãos, dos burgueses que entraram nesse exército conseguirem se destacar e conseguir uma posição social melhor. Então a gente tem um exército que é organizado e é esse exército que vai dar início ao exército profissional da Inglaterra. A partir dessa organização, o exército puritano vai acabar vencendo o exército de Carlos I. Carlos I tenta fugir, ele vai fugir para a Escócia. No entanto, o conflito teve início com os escoceses, que eu falei para vocês agora há pouco. Então, o que é que vai acontecer? Os escoceses vão vender o Carlos I como prisioneiro de volta para a Inglaterra. Então, ele tenta se refugiar, se esconder na Escócia, mas aí ele é devolvido para a Inglaterra. Por ter fugido, ele é condenado por traição e ele é decapitado. Então, Carlos I é morto e aí a gente vai ter o início de um novo governo. Como a Revolução Puritana teve esse nome que se destacou, que foi o de Oliver Cromwell, quem vai surgir para governar agora nesse único período republicano da Inglaterra vai ser justamente Oliver Cromwell. Então ele vai, nessa república puritana, ele vai se distanciar muito da ideia democrática. Então, aparentemente, seria uma república democrática, mas ele vai governar com o apoio do exército, ele vai se impor sobre o Conselho de Estado, que é o poder executivo, e o parlamento, então ele vai começar a governar de forma autoritária, e aí a população, principalmente a burguesia que ajudou ele a chegar lá, vai perceber o quê? E até mesmo o parlamento que ajudou ele a chegar lá, vai perceber o quê? Que ele está governando de forma autoritária. Se essa revolução tinha acontecido justamente para acabar com o governo autoritário, então Oliver Cromwell estava no lugar errado, ele estava exercendo seu poder de forma errada, mas como ele tinha muito apoio do exército, ele não vai ser retirado do cargo, então ele vai governar de forma autoritária, ele vai se autodenominar Lorde Protetor e ele vai se tornar ditador vitalício e hereditário. É exatamente igual uma monarquia, tá? Então ele é um ditador que vai mandar com a força, então ele vai perseguir aqueles que são contra ele e vai ser um cargo hereditário. Então é a mesma coisa que acontecia com os reis. Mas além disso, além de governar dessa forma, ele vai tentar investir economicamente para a Inglaterra, o governo dele vai ser muito bom. Por quê? Ele vai criar o ato de navegação ou os atos de navegação. Então, o que são os atos de navegação? A partir do decreto desses atos de navegação, os produtos que eram comprados na Inglaterra, eles tinham que chegar em navios ingleses, ou seja,
tinha que se comprar produtos ingleses dentro da Inglaterra. Isso é um protecionismo. Mesmo que o produto fosse francês, mesmo que o produto fosse português, ele tinha que ser vendido por um inglês dentro da Inglaterra. Isso favorece a economia e ele vai fazer com que a Inglaterra se desenvolva no caráter mercantilista e vai possibilitar que cresça como potência mundial, favorecendo principalmente a burguesia mercantil. Então, esses atos de navegação, eles são essenciais para que esse governo dele se estenda de 1649 até a morte dele. E aí, quando o filho dele assume, em 1658. Então, em 1658, com a morte de Oliver Cromwell, quem vai assumir o governo é o filho dele, Richard Cromwell. No entanto, ele não tinha tanto prestígio com o exército como o pai dele tinha, então foi difícil que ele se mantivesse no governo. E aí, ele vai abdicar e vai se exilar na França, o que vai proporcionar uma restauração da monarquia. A restauração monárquica na Inglaterra, então, ela começa buscando quem deveria ter direito ao trono, e aí de novo a gente volta para a dinastia Stuart. Quem vai assumir agora é Carlos II, filho de Carlos I. Ele vai ter uma proximidade com o rei da França, que é o Luís XIV, que era a essência do absolutismo. Isso vai gerar um pouco de medo no parlamento, porque eles não queriam o absolutismo de volta. No entanto, como o pai dele tinha sido decapitado, ele vai tomar muito cuidado nas suas decisões. Por exemplo, ele era católico, só no leito de morte ele assumiu que era católico, porque ele tinha medo de ser perseguido por isso. O reinado dele dura 25 anos, então até a morte dele, ele vai tentar essa aliança com o parlamento, ele vai tentar não contrariar o parlamento e não vai trazer então esse absolutismo monárquico. Ele vai governar de 1660 a 1685. Quando ele morre, em 1685, quem vai assumir é o irmão dele, James II. O James II, também da dinastia Stuart, vai tentar trazer o absolutismo de volta. E aí está o erro de James II. Por quê? Ele tenta estabelecer o catolicismo na Inglaterra, que tinha em sua maioria puritanos e anglicanos. E esse fato dele ser católico vai acabar afastando ele do parlamento. E o parlamento, com medo do governo dele, não gostando muito dos Stuart no governo, vai começar a conspirar para tirar ele do governo. Conspirar como? Com a ajuda da filha dele e do genro, a filha chamada Maria e o genro chamado Guilherme. Então, Guilherme de Orange é o nome essencial dessa última revolução, que é a Revolução Gloriosa na Inglaterra. Guilherme de Orange era casado com Maria, filha de James II, e o parlamento vai fazer uma proposta para ele. Uma proposta de que ele passe a governar e ajude, então, num golpe de Estado contra James II. E assim ele se tornaria rei. Esse movimento é um movimento pacífico e justamente por isso que vai receber o nome de Revolução Gloriosa. O James II, ele aceita esse golpe, ele vai embora, ele sai do trono em nome do Guilherme de Orange e foge então para a França. E Guilherme de Orange assume. Ele e Maria se tornam então os reis da Inglaterra. Mas em troca de que o parlamento ia oferecer o governo para Guilherme de Orange, que era um holandês? Em troca de que ele assinasse um documento, que seria então a Bill of Rights, onde ele ia estabelecer que o rei reinaria, mas não governaria. Através desse documento, através da Bill of Rights, é estabelecida então uma monarquia parlamentar constitucional na Inglaterra, e aí a gente tem o parlamento acima do poder do rei quando o assunto é governar. Então, como consequência da Revolução Inglesa, a gente vai ter o fim do absolutismo na Inglaterra, que vai em 1689, então quando Guilherme de Orange aceita essa declaração de direitos, essa Bill of Rights, e aí o parlamento passa a decidir sobre impostos, garantir o direito à propriedade privada e as liberdades individuais. O rei reina,
mas não governa, pois estabeleceu-se a superioridade da lei sobre a vontade do rei. A burguesia acaba assumindo, então, o poder por meio do parlamento, nessa monarquia parlamentar, que é a que está em vigor até hoje na Inglaterra, e a gente tem início do liberalismo e um avanço do capitalismo na Inglaterra. Então, basicamente, esse período de revoluções inglesas seria quando o parlamento tira a monarquia e depois restaura essa monarquia, mas de uma forma que favorecesse o parlamento, estabelecendo então a monarquia parlamentar. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Por enquanto é isso. Até as próximas aulas. Tchau, tchau.